E aí, gente, boa noite, tudo bom? Bom estarmos juntos mais uma vez no nosso encontro de toda semana. O caminho em João, e para nós, obviamente, o caminho é Jesus. Não temos outro, não cremos em outro, e em outro nós também não andamos, certo? Então, como tenho feito toda semana, me dá um retorno, irmãos, por favor, se o nosso som está ok. Irmã Karina, um grande abraço, Deus te abençoe. Irmã Rosângela, paz do Senhor, bom estar com vocês mais uma vez. O som está ok, tranquilo. Então vamos iniciar então a nossa reflexão de hoje, dia 17 de novembro. O caminho em João. Hoje eu quero pensar com vocês no capítulo de número 9. Por que não capítulo 8, já que semana passada eu falei no capítulo 7? Porque recentemente aqui na igreja eu falei sobre o capítulo 8. Então, alguns capítulos que eu abordei recentemente, eu não vou abordar aqui nos nossos encontros de terça-feira. Por exemplo, o capítulo 13, o capítulo 21, alguns desses nós já temos compartilhado com os irmãos, então vamos deixar de tratarmos de outros, ok? Então hoje o capítulo de número 9, você certamente já leu todo o Evangelho de João, e o capítulo 9, todo ele trata de uma única cena, com várias e ricas lições, mas com os mesmos personagens. E é de uma riqueza fabulosa, é um texto, é um momento que abre os nossos olhos para uma realidade que nem sempre nós percebemos, que é a realidade, a possibilidade de que Jesus esteja nos comunicando alguma verdade, nos trazendo algum ensino, e a gente, às vezes, por estarmos tão firmados no que já aprendemos ontem, nós podemos incorrer no erro de nos levantarmos contra aquilo que Jesus possa estar querendo nos ensinar em determinado momento, em determinada situação. E é o que nós veremos hoje, obviamente, de modo resumido, um devocional, mas ensinos certamente muito preciosos. E eu faço um apelo a você para que eu tenha a sua atenção, e a minha oração é que o Senhor nos ensine mais uma vez, nos prepare para a caminhada, para a longa caminhada que acreditamos ainda esteja reservada para mim e para você. Quero então orar com você, a gente pode orar junto, você pode falar com Deus nesse instante. Vamos orar, pedir a sua direção para esse momento tão curto, mas que pode ser muito enriquecedor para todos nós. Ó Deus, louvamos o teu nome e eu te agradeço, Senhor, por ter do Senhor mais uma oportunidade de estarmos juntos, nos reunirmos em torno da tua palavra e clamando a Deus que o teu Espírito nos ensine, que não seja encontrada em nós, meu Pai, nenhuma resistência àquilo que tu possas nos ministrar nesta noite. Dá-nos, meu Pai, por misericórdia, a graça de sermos maduros, frutíferos, aptos para responder a quem quer que seja acerca da nossa fé. E Deus, e que a vaidade, a presunção, o pecado não seja encontrado em nós, de maneira tal que a gente seja um empecilho à obra que tu estás fazendo, o que desejas fazer em cada um de nós e também através de cada um de nós. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permite viver. Nós oramos assim e nós dedicamos ao Senhor esse tempo em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.
Então, João, no capítulo de número 9. Eu estou usando já, desde o primeiro dia com você, a Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu estou tendo com você. Então, se houver alguma diferença na leitura, você tenha em mente que eu estou usando a NAA, a Nova Almeida atualizada. Tenho ela apenas o texto, tenho a Nova Almeida atualizada com comentários e tenho também a Nova Almeida, a Bíblia do Discipulado, com outro tipo de comentário, uma outra abordagem, mas extremamente rica em cada uma delas naquilo que nos apresenta. Quando você começa a ler o capítulo 9, e eu quero ler apenas o versículo de 1 a 3 com você, nesse primeiro momento, para que a gente entenda o contexto, o que estava envolvido em toda aquela cena. Então, Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 3. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Quando a gente faz uma leitura superficial, sem ter conhecimento, ou às vezes não nos lembrando do porquê desse comentário que os discípulos fizeram, dessa pergunta a Jesus, a gente pode perder muito do ensino, da intenção deste capítulo. Por que eles perguntaram quem havia pecado? Porque era um entendimento, como era senso comum, um cego de nascença ou com deficiências, outras, mas nesse caso aqui específico, alguém que fosse cego de nascença era considerado alguém amaldiçoado, por conta do pecado dos pais. E ele trazia essa herança maldita, dura, e que o acompanharia por toda a vida, esse peso, esse rótulo de amaldiçoado. Então você imagine, você nascer e crescer e ouvir comentários e saber que de você se diz uma grande questão, que você nasceu debaixo de maldição. Era algo tão sério que eles não acreditavam que um cego de nascença pudesse ser curado, a não ser por intervenção divina. E por que uma intervenção divina? E digo aqui do próprio Deus. Porque já que era Deus quem amaldiçoava, no entendimento deles, somente Deus poderia então curar e reverter aquela maldição. E então nesse instante eles veem esse moço e lançam a Jesus esta pergunta: quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque ele é um maldito. Havia aquele entendimento de que o pecado dos pais acompanhava os filhos. Mas você se lembra, havia um ditado em que o Senhor disse assim, que nunca mais se diga que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, ou seja, que eles entendessem que cada um morreria e pagaria pelo seu próprio pecado. Obviamente não estou me referindo aqui ao pecado original, aquele que acompanha toda a raça humana desde a queda de Adão. Não é isso que eu estou dizendo, mas de que se nascia com uma deficiência grave, por exemplo, a cegueira, era alguém maldito. Então o que eles falam, a pergunta deles a Jesus, era o que se dizia, era o que se ensinava, era o que eles aprenderam. Então Jesus ouve e diz, nem ele e nem os pais dele. Então, dito isso, eu preciso que você
Entenda algo. Hoje, aliás, eu estava lendo o livro de Hebreus, e você deve se lembrar quando leu, e o autor diz assim: aos pais o Senhor falou por meio dos profetas, a nós por meio do Filho, Jesus. O que eu quero fazer um apelo a você: faça a leitura da Bíblia tendo sempre Jesus como a referência, o padrão aferidor da nossa teologia, da nossa vida, da nossa fé, da maneira como expressamos, ensinamos. Tudo que tem a ver com fé precisa obrigatoriamente passar pela ótica de Jesus, sob pena de nós perdermos lições extremamente preciosas, sob pena, e nós veremos aqui, de deixarmos Jesus de lado, a perfeita revelação de Deus, e nos firmarmos naquilo que a história nos trouxe, que tem ou teve o seu valor, mas que diante de Jesus ou diante de um novo ensino de Jesus, tudo precisa ser repensado. Então, qual era o entendimento? Nasceu cego, maldito. Jesus diz: não é assim. Jesus se encontra com esse moço, cospe na terra, faz uma lama com a sua saliva, unge os olhos do cego e manda que ele se lave no tanque de Siloé. Por que no tanque de Siloé? Quando os judeus peregrinavam a Jerusalém e iam ao templo, quando eles chegavam lá, havia muitos tanques de purificação, dezenas de tanques. Um desses tanques, o tanque de Siloé, era frequentado pelos fariseus, pela liderança, pelos mestres. Então não foi à toa que Jesus mandou que ele fosse até lá, porque ele precisaria ter desses líderes, um atestado de que ele era cego e de que fora curado, sob pena dele ser considerado um maldito, um problema, aquele que recebera o milagre. Então ele vai até o tanque de Siloé, e ele foi, e aqui é uma lição importante, porque fora Jesus quem o mandara ir ao tanque de Siloé. Irmãos, eu me perguntava acerca disso. Esse moço, ele pode até ter ouvido falar de Jesus, mas ele nunca tinha visto Jesus. Ele era cego. Nunca havia estado próximo de Jesus, nem ouvido a voz, porque aqui eles têm um primeiro encontro. Se ele já conhecesse Jesus pela voz, ele diria. E tendo tido o primeiro encontro dele com Jesus, um cego de nascença, alguém certamente já conformado com o seu estado físico, social e religioso, tendo recebido de Jesus uma ordem, ele obedece. E eu me perguntava, irmãos, quantos ensinos, quantas lições, quantas ordens Jesus deu a mim, quando lia a palavra, enquanto orava, ouvindo uma reflexão, uma pregação, mesmo estudando para falar, e eu não obedeci. Ele ouve e ele obedece. Ele vai cego, e por conta da obediência, estou no versículo 7, ele volta enxergando. Irmãos, isso não pode passar despercebido por nós. Quantos cegos haviam nesse texto? Quando lemos superficialmente, a gente fala, bem, aqui trata de um cego. É o que a gente enxerga. Mas não era assim, e não foi assim que Jesus enxergou. Para Jesus,
os envolvidos nessa história, exceto aquele que era cego, os demais, todos eram cegos. A obediência a Jesus abre os nossos olhos, irmãos. Abre os nossos olhos contra ensinos que nada acrescentam. Abre os nossos olhos para algumas tradições que nós, às vezes, insistimos em manter, mas que, diante de Jesus, elas perderam significado. Alguns comportamentos que, se em algum momento tiveram valor, eles perdem diante de Jesus. Esse moço vai cego, por obediência ele volta enxergando. Os vizinhos o conheciam a história dele, sabiam que ele era um mendigo, vivia segundo a ajuda, a oferta, a misericórdia de alguém, a bondade de alguém. Tanto que disseram no final do versículo 8, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam sim, outros falavam não, parece, mas não é ele. E ele respondeu, sou eu. Eu sou de fato aquele cego. E perguntaram a ele, como foram abertos os seus olhos? Ele responde, um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Irmãos, a gente lê essa narrativa e é impressionante o quanto a ação de Jesus na vida daquele que a recebe é algo extremamente simples. O que aconteceu? Jesus passou saliva nos meus olhos com barro, mandou lavar, eu lavei, estou enxergando. Ele não faz um tratado teológico, ele não procura um livro de doutrinas, ele não consulta a tradição. Como você está curado? Jesus me curou. Era o que ele precisava, era o que bastava para ele. Quem fez isso? Um homem chamado Jesus, não sei nem quem é, aliás eu nem vi, porque eu era cego, enquanto eu fui me lavar, ele se foi. Não sei. Se eu me encontrar com ele, eu não sei quem é. Não faço ideia de quem ele seja. Não sei onde ele está. E ele foi então levado aos fariseus, a religião ou a liderança religiosa, os homens que detinham poder, a informação, que detinham conhecimento, que acreditavam ter as chaves do céu e da compreensão das coisas espirituais. Então os fariseus perguntaram para ele mais uma vez, como? E ele responde, colocou lama nos meus olhos, mandou me lavar e eu estou enxergando. Simples, simples assim. E aí, quando eles ouvem essa afirmação, eu estou no verso 16, alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Vocês percebem o grave risco que eles correram, o pecado que cometeram. E a gente pode, se não prestarmos atenção, incorrermos no mesmo erro. Porque o milagre, a transformação da vida daquele homem, social, familiar, emocional, tudo o que havia, todo o peso que havia sobre ele fora arrancado. Mas isso perdeu completamente significado. Eles estavam preocupados com uma questão. Não se faz isso num dia de sábado. Esse era o problema para eles. Porque o que estava acontecendo não se encaixava no que eles acreditavam. Irmãos, que sério risco é esse que o homem corre de tentar reduzir Deus a uma caixa, a um padrão, a um formato, a um conceito, de determinar o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. E vejo que quem faz isso não é alguém novo, não é alguém que está iniciando a caminhada, eram os mestres. Alguém disse, a Bíblia diz que às vezes as muitas letras nos fazem delirar. Ele condena o conhecimento de forma alguma, mas ele condena o perigo
de negarmos uma ação de Deus por conta de um conhecimento que a gente já teve ou tem ainda hoje. Irmãos, de todo o coração, falei semana passada, eu não posso conseguir, eu não consigo admitir essa ideia de que tudo que Deus tenha para nós já aconteceu. De que Deus não possa intervir na nossa história de modo sobrenatural e abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a grandeza do reino dele, do que ele pode fazer através de cada um de nós, mas antes primeiro fazendo em nós. Eu me perguntava, Senhor, o quão cego eu tenho sido, ou quantas cegueiras eu ainda tenho acerca do que o Senhor esteja fazendo ou me mostrando e eu não esteja enxergando. Porque a Bíblia diz, irmãos, por exemplo, que os cuidados desta vida, os cuidados deste mundo, podem roubar de nós a graça de percebermos o que Deus esteja fazendo. A gente fica tão preocupado em tentar entender e encaixar o que está acontecendo à nossa experiência e não percebemos que Deus possa estar intervindo. Porque o que acontece ali, eles sabiam. Somente o Senhor poderia mudar uma sentença que eles criam que fora dada por Deus. E isso aconteceu. Tanto que alguns disseram, como um homem pecador pode fazer isso? Ou seja, um pecador não traz vista aos cegos, isso não acontece. Mas eles não queriam ouvir, eles estavam tão fechados, tão preocupados em defender o que eles acreditavam, que estavam se fechando para um mover do próprio Deus, que estava ali, muito próximo a eles. Irmãos, e às vezes, nós estamos tão próximos do que Deus tem para nós, que pelo fato da proximidade ser tão grande, a gente não percebe. Ficamos tão preocupados em procurar o que não está direito, segundo a nossa ótica, e a gente perde a graça, perde a bênção de não apenas ver, mas de vivenciar a alegria de um mover de Deus, porque aquele moço, a vida dele foi transformada completamente, mas eles não se alegraram. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, mas se alguém celebra, nós temos que celebrar. E quantas alegrias foram perdidas, porque o nosso pouco conhecimento, por mais que ele seja, sempre será pouco. Ele não encaixava com o que Deus estava fazendo. Às vezes os nossos sentimentos, o nosso apego a alguma coisa, a um bem, a um prédio, o nosso conhecimento àquela história que a gente julga ser tão bonita e via de regra é a nossa história por conta da presunção e da vaidade. A gente fica tão ensimesmado com o que nós vivemos que a gente pode até esquecer aquilo que Tiago diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Tudo veio dele, tudo procede dele, não tem nada a ver com a gente fica tão cego. Eu falei semana passada, eu acho que falei domingo também, que a gente se perde na própria bênção. O fato de Deus nos ter dado algo um dia, de Deus ter feito algo por nós um dia, não quer dizer que Ele não possa fazer algo novo, que Ele não tenha a liberdade, o poder e a autoridade de nos mover de um lugar para o outro, de nos mover até de uma convicção para a outra, porque até ali, cego de nascença, não havia sido curado e agora era curado. O fato de não termos vivido algo com Deus ontem não quer dizer que não possamos viver hoje ou estarmos na antessala de um grande mover de Deus amanhã. Então a pergunta que cabe à reflexão para todos nós, não apenas agora, estamos preparados para uma visitação de Deus? Estamos preparados para vermos o Senhor arrancar de nós a cegueira e nos mostrar que há toda uma vida nos esperando aí? Isso trouxe problemas, isso aqui mais um ensino para nós. Porque às vezes nós recebemos uma intervenção de Deus na vida e isso nos traz problemas, porque esse moço teve problemas. E não apenas ele teve problemas, os pais dele. Porque mandaram chamar os pais dele. E diz a Bíblia que os pais dele não quiseram falar nem acerca de Jesus, de reconhecer que Jesus era o Messias. Porque se eles o fizessem,
eles seriam expulsos. Isso é defesa. E aí, irmãos, eu fiquei pensando também nessa situação. Os pais, para não se comprometerem, disseram, pergunte para ele já é maior de idade, fale com ele que ele responde. E eu me pergunto, irmãos, quantas vezes há alguém vivendo a graça de Deus, o mover de Deus, a Deus mostrando, dando uma direção, um novo tempo, soprando em outra direção, mostrando um novo tempo, um novo momento, e a gente está preocupado em guardar o nosso nome, em preservar a nossa história, aquilo que a gente acha que é nosso, porque os pais fizeram o quê? Isso é lá com ele, com a gente não. Que coisa séria é essa, irmãos? Em que Deus começa a se mover e a se movimentar por entre os medos, as necessidades, as carências, as debilidades do homem, de alguém muito próximo, e eles são preocupados com eles. Os fariseus preocupados com o ensino, os pais preocupados com a segurança e o moço preocupado em anunciar o que Cristo havia feito. Era tão séria a situação daqueles líderes, daqueles fariseus, que eles chamaram de novo o moço, segunda vez, estou no versículo 24, e perguntaram de novo, diga a verdade ante Deus, sabemos que ele é pecador. E o moço disse, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Vocês estão preocupados com questões menores, a grande questão é, eu não sou mais um cego. É o risco, irmãos, de, por exemplo, alguém na cidade, alguém que a gente conheça, que possa ter, durante muitos anos, ter vivido de modo desregrado, dissoluto, irresponsável, totalmente dominado pelo pecado, e um dia o Senhor o visita e o transforma, e a gente fica olhando para ele, e julgando-o, e afastando alguém por conta do que ele foi um dia, nos esquecendo do que ele é, de que se alguém esteve com Cristo, teve encontro com ele, é nova criatura. Você lembra do capítulo 8, a mulher adúltera? A graça de Deus, irmãos, muda a nossa história. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, inclusive a cegueira. Quantos que não enxergavam o amor de Deus? Quantos, quem sabe, criticou você ou a mim, falou mal, zombou, desdenhou, denegriu, manchou, maculou, afetou, agrediu, e se arrependeram, e foram pelo Senhor perdoados, e nós devemos também oferecer perdão. O fato de alguém não ter entendido algo ontem, não quer dizer que não possa entender hoje. Eu digo, aquele moço era cego, aqueles líderes permaneceram cegos, e eles insistiram. Chega num ponto que o moço diz para eles, olha, por acaso vocês também não estão querendo virar discípulo deles? E recebeu de forma um insulto como resposta. Nós somos discípulos de Moisés. E aí esse moço, novo crente, embora não tivesse nascido de novo, daqui a pouco a gente vê não, mas esse encontro com Jesus, olha o que ele diz, estou no versículo 30. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Ele ensina. Ele conta a história e ele fala uma verdade imutável. Deus não atende a pecadores. E olha a resposta que deram, quanto o orgulho e o preconceito, a vaidade nos cega. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e expulsaram aquele moço. Eles simplesmente não conseguiam ver que a maldição que acreditava que aquele moço havia sido condenado fora arrancado. Tanto que repete, você nasceu cheio de pecado. Quem você pensa que é para nos ensinar?
Meus irmãos, que coisa séria, que risco gravíssimo a gente pode um dia cair nele, de achar que não temos mais nada para aprender. Que alguém que começou ontem no caminho não possa nos ensinar algo. Deus envia pessoas com dons de mestre, com dons de ensino, mas Deus também envia criança para ensinar adulto. Deus envia menino para derrubar gigante. Deus levanta uma criança para repreender profeta. A gente não sabe os caminhos de Deus, irmãos. Lembra do conselho de Gamaliel, gente, vamos tomar cuidado. A gente pode estar lutando contra Deus e não saber. É algo que eu peço sempre a Deus, Senhor, não permita que eu lute contra o Senhor. Se aquilo que o Senhor está querendo me ensinar e me mostrar é muito maior do que a minha capacidade, por misericórdia, me ajude. Eu não quero ser encontrado lutando contra Deus. Eu não quero que os livros que eu li, que as rugas, as cicatrizes que eu tenho, as marcas da idade no meu corpo, no meu rosto, sejam um adversário que me impeçam de caminhar e de enxergar o que o Senhor está fazendo. Eles estavam cegos. Expulsaram aquele moço. E ele tem um segundo encontro com Jesus. Ele era cego, Jesus foi até ele. Ele foi expulso, Jesus foi até ele. Meu irmão, quando você não estiver enxergando, Jesus está vendo por você e Ele vai até você. Quando você for expulso, quando for esquecido, destratado, humilhado, jogado fora, rejeitado, Jesus vai até você. E por que esse moço começa a ter contínuos encontros com Jesus? Porque ele sempre esteve aberto a esse encontro com a eternidade. Eu acredito, irmãos, que o Senhor está sempre nos visitando, nos procurando, tentando abrir os nossos olhos, nos procurando no silêncio da madrugada, nos procurando no silêncio da noite, quando somos esquecidos, quando somos machucados, quando somos feridos, quando somos expostos, quando nos trata como se fôssemos malditos, como se tivéssemos doenças incuráveis, como se fôssemos indignos. Jesus vai atrás da gente e Jesus está indo atrás de você continuamente. Creia nisso. E aí Jesus vai até ele. E quando Jesus o encontra agora, há uma questão ali séria acontecendo. Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? Olha a resposta dele, quem é? Para que eu creia nele. Jesus fala, sou eu que estou aqui. E ele responde, eu creio. E o que atesta que ele creu? Diz o final do versículo 38, ele adorou. Ele adora, ele se rende, ele reconhece agora, irmãos, ele que antes era cego, mas permanecia cego espiritual. Agora os seus olhos espirituais também são abertos e ele reconhece a Jesus como seu Senhor. Eu creio, Senhor, e ele adora ao Senhor. E olha a resposta de Jesus, meus irmãos. Olha o que Jesus fala. Olha o que ele está tratando. Que palavra poderosa. Então Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Os fariseus, quando ouvem isso, perguntam a Jesus, por acaso também nós somos cegos? Jesus responde, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas agora, já que vocês falam que veem, o pecado permanece em vocês. Jesus fala para eles, olha, vocês acham que vocês enxergam, mas olha, preste atenção nisso, querido. Quando estamos confiantes demais naquilo que a gente vê e naquilo que a gente entende, quando a gente acha que já sabe tudo, que somos melhores que os outros, que estamos acima dos outros, porque já lemos mais, porque somos mais velhos, corremos um grande risco de cairmos na mesma armadilha dos fariseus, nos tornarmos cegos. Nesse capítulo, por mais de 10 vezes, eles usam a expressão sabemos. Isso revela orgulho, isso revela cegueira. Irmãos, eu vejo esse laço acontecendo com gente tão querida,
gente que acha que entende mais, que enxerga mais. Ah, mas eu oro mais, eu oro tanto, eu leio tanto, eu faço tanto. Que não perceberam que estão cegos, completamente cegos. Quando eu sei que eu estou cego, é quando eu me torno insensível àquilo que Deus está me mostrando. É o que eu tenho tentado, irmãos, e não é fácil, né? É lidar com a própria natureza, é ficar calado o maior tempo possível, é falar o mínimo possível em qualquer situação. Eu tenho usado muito esse tempo para refletir, para pensar na minha vida, nas escolhas que eu fiz, nas muitas vezes que eu agi como um cego, como um orgulhoso, quando a vaidade tomou conta do coração. Fico me perguntando, será que Deus não está hoje querendo falar comigo? Hoje, pela manhã, eu orava lá em casa, orei aqui na igreja agora à tarde, e disse, Senhor, fala comigo, por misericórdia. Me guarda da vaidade, me guarda da presunção, me guarde da vaidade do cargo, do posto, se é que isso deveria tornar alguém vaidoso. Me guarda, Senhor. Guarda minha boca, Deus, põe freio na minha boca. Eu falar cada vez menos, ouvir cada vez mais. Os meus olhos físicos, eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, mas eu oro para que isso, a minha limitação física, não me impeça de enxergar a ação de Deus. Sabe, que eu não deixe de ouvir a voz do Senhor, que eu não venha a me assentar nesses tantos anos já de caminhada, como pastor em janeiro, chegando a 25 anos, que isso eu considere como um nada, para todo dia, em todo tempo, aprender algo novo de Deus. Meu irmão, minha irmã, no ministério que você ocupa, no chamado que Deus te deu, na profissão que você ocupa, guarde algo em todo o tempo. A humildade sempre cai bem. E já para a gente terminar, você se lembra, um moço, um general de um exército, ele tinha lepra. Ele vai até o profeta e ele imaginava, por conta da posição que ele ocupava, um general de um exército, uma alta patente, alguém que era de confiança de um rei, ele imaginava que o profeta fosse até ele. O profeta não foi. O profeta mandou uma palavra. Sabe, irmãos, maior do que o profeta é a palavra que ele profere. Maior do que o pregador, do que quem ministra na igreja, quem canta, quem ensina, quem toca, é o que fala, se fala em nome de Deus. E o profeta mandou uma palavra para ele, vá até o rio Jordão, vá até o rio e se lave. Ele se encheu de ira, sentiu-se diminuído, porque ele acreditava ter muita importância. Irmãos, diante da palavra de Deus, o que nos cabe é nos curvarmos reverentemente e reconhecermos a autoridade e o poder de Deus. Aquele general se encheu de orgulho, de ira, e disse, eu vou para casa. Lá tem rios melhores. Até que alguém fala, vai te custar o quê, general? Não te custa nada, vai ali. Já veio até aqui, já andamos tanto. Desça do cavalo, desça do posto. Diante do homem de Deus, da palavra de Deus, não há lugar para general, nem para soldado. Somos todos servos, debaixo da mesma palavra, e temos todos a mesma necessidade. Ele vai, se lava no rio, e a lepra o deixou, a doença o deixou. Coloque no seu coração, meu irmão, vaidade, orgulho, olhar para alguém de cima para baixo, sentir-se superior a alguém, não convém aos santos, ao povo de Deus, à igreja do Senhor. É um grande risco à autoridade. A autoridade traz um peso muito grande. O lugar de honra traz um peso muito grande, uma grande responsabilidade, porque nós podemos nos perder no lugar em que Deus nos colocou. Quando a gente se perde? Quando deixamos de ouvir Deus e deixamos de querer aprender. E Jesus fala, vocês são todos cegos. Vocês imaginam que enxergam, vocês acham que sabem, e vocês não estão se dando conta que o próprio Deus está aqui. Eles resistiram a Jesus. Que Deus nos dê graça, humildade e quebrantamento, irmãos, para não sermos encontrados lutando contra o Senhor, lutando contra a vontade dEle. Porque o milagre que aconteceu na vida daquele moço não foi celebrado no templo, não foi celebrado entre os religiosos,
não foi celebrado sequer para os pais. E eu aprendo que ser abençoado nos torna um perigo em potencial para o mundo incrédulo. Se você espera ser abençoado, continue orando, obedeça em todo o tempo. Se você tem áreas que você ainda não enxerga, tem dificuldades, procure ouvir o que Deus está te falando. Seja humilde para se lavar e for e ir até onde o Senhor te mandar ir. Porque o caminho da obediência é o caminho da bênção, mesmo que nos traga alguma dificuldade. Mas a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. A humildade cai bem. A humildade convém aos santos. Pensa nisso. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Você pode orar comigo? Falarmos com o Senhor, pedir a Ele que nos ajude, que nos ensine. Vamos falar com Deus mais uma vez, todos nós? Senhor, nos ajude. Ajuda-nos, Pai, a voltarmos ao local da obediência. A sermos humildes, meu Pai. A não procurarmos os lugares de honra, nem da autoridade, nem do orgulho. Pai, que a gente não seja encontrado como igreja, resistindo à Tua vontade, à Tua voz, à Tua direção. Que a gente não perca o tempo da visitação do Senhor, o tempo do milagre do Senhor. Pai, nos ajude a nos alegrarmos com a bênção, com o milagre na vida do nosso irmão, da nossa irmã, na casa, nos negócios, na saúde. Que a bênção do outro seja motivo de celebração para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a esperar em todo o tempo pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor tem prazer em abençoar, em mudar a nossa vida, em mudar a nossa história. Ajuda-nos, Pai, a perseguirmos em todo o tempo o caminho da obediência, Pai. Oh, Deus, voltar ao caminho da obediência. Ajuda-nos, Senhor. Seja, meu Pai, Tua bênção, Tua graça sobre cada irmão que está agora comigo e que estarão ao longo da semana tendo contato com esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, seja propício a nós pecadores. É minha oração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, penso no que você ouviu. O Senhor tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Aí estamos chegando ao final do ano e o Senhor pode estar preparando surpresas para nós. O próximo ano pode ser o melhor dos anos da nossa vida, eu não sei. Sabe aquele moço quando saiu de casa, ele não imaginava que seria o último dia da cegueira dele, o último dia da vergonha, do opróbrio, do juízo. Sabe, eu imagino que ele estava sempre aberto, tanto que um estranho coloca saliva, terra, barro nos olhos dele, vai se lavar e ele vai. Porque havia, eu acredito nisso, havia uma autoridade na voz que aquele moço ouviu que ele não conhecia. Sabe, talvez você não consiga enxergar. Você se lembra daqueles discípulos do caminho de Emaús, eles vão caminhando, enquanto Jesus falava, eles não reconheceram Jesus, eles não viram Jesus. Mas o coração deles queimava, e disseram, ei, você lembra? A gente andava, o coração queimava, inflamava o nosso peito. E às vezes o Senhor está inflamando o nosso coração, enchendo o nosso coração. Você não está entendendo muito bem, você não está enxergando, mas o Senhor está trabalhando e caminhando do seu lado. E quando você menos espera, os seus olhos vão se abrir e você verá a glória, a grandeza de Deus. É o que eu desejo para você nessa semana, desejo para você nesse final de ano e muito mais nos dias, meses e anos que virão. Que o Senhor abençoe sua vida. Quero aqui mais uma vez honrar cada irmão, cada irmã que tem permanecido fiel aqui na igreja, nos nossos dízimos e nas ofertas. Nós temos muita coisa para fazer. Se você viu no grupo da igreja, tivemos ali atrás uma queda de um barranco grande. Nós temos que fazer um muro que vai dar quase 7 metros de altura. Quando foi feito o corte para o estacionamento, ficou o muro, um barranco muito alto. Como a gente faz isso com a fidelidade de cada irmão e de cada irmã? Então, não retenha o que o Senhor tem dado a você.
Quero lembrar aos irmãos do nosso culto na quinta-feira. Eu quero estar com você aqui, creio que estarei. Domingo à noite teremos o nosso culto. E tenho certeza que Deus tem nos ensinado. Estamos recebendo novos irmãos na fé, se achegando à igreja. Deus nos tem abençoado. Ele nunca fechou a mão dele. E ao Senhor toda a honra e toda a glória por isso. Então, a cada um de vocês, aí, irmão Juscelino, o Ricardo, a irmã Rosângela, a irmã Maria Rodrigues, o Jefferson e a Ana, Deus abençoe vocês aí, irmãos da Bike aí, gente de Deus, irmã Leni, Deus te abençoe, irmã Elisete, Thelminha, Marilza, Deus abençoe cada um de vocês, e aí minha mãe que está vendo aí, dona Idalina, Deus abençoe a senhora, uma benção, um beijão para a senhora, um beijo para cada um, penso que a Pedrita está aí com a gente também, enfim, todos vocês, Nélia, que Deus guarde o coração de vocês, gente, temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para a gente poder aprender. Orem pela minha vida, Deus me tem restaurado todos os dias. Estive no médico ontem, as coisas estão tranquilas, graças a Deus. Então aí, melhora a cada dia. E na minha esperança, a minha convicção de que no próximo ano, quando a gente voltar em janeiro, voltar com a corda toda, com a pilha toda, e o Senhor nos tem dado direção para isso. Então, peço a você que ore pela minha vida, algumas decisões que eu imagino ter que tomar ainda esse ano aqui na igreja, algumas mudanças que provavelmente serão feitas, que o Senhor confirme cada uma delas, e eu quero ter de Deus, eu preciso dele dessa direção. Então, que Deus abençoe você, que a sua semana seja abençoada, porque abençoado e abençoada você é. Um beijo no coração, uma ótima noite para você. Obrigado, Nélia, pelas orações de todos vocês. Então, se esse estudo de hoje te abençoou, compartilhe, meu irmão. Pegue lá o link no Facebook da igreja, compartilhe, envie para alguém, divulgue na sua rede social. Qual é a intenção? Compartilhar o Evangelho. Quem sabe haja alguém precisando dessa palavra e chorar de alcançá-los. Te espero quinta-feira, te espero domingo. Traga alguém com você à igreja. Deus te abençoe. Boa noite. Até daqui a pouco. Beijo no coração de todos. Deus abençoe, irmã Leni. Tudo de bom, gente.